Bom dia, meus amados. Hoje, dia 20 de outubro. Me chamo João Angolano e trago uma palavra que está em Lucas, capítulo 18, do verso 35 ao 42, que diz assim: Quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo cego sentado à beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que se calasse. Mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem um homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu o homem. E Jesus disse: Receba a visão, sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus, louvando a Deus. E todos que presenciaram isso também louvavam a Deus. Amém, irmãos? Vou começar com uma história. Dani se reuniu com seu cirurgião dentista, conhecido de muitos anos, para um exame preliminar. Ele perguntou: Você tem alguma pergunta? Ela respondeu: Você foi à igreja no domingo? Não era uma crítica, mas simplesmente o início de uma conversa sobre a fé. O cirurgião tivera uma experiência pouco positiva com a igreja ao crescer e não a frequentava mais. Pela pergunta de Dani e da conversa que tiveram, ele reconsiderou o papel de Jesus e da igreja em sua vida. Mais tarde, Dani lhe deu uma Bíblia com seu nome impresso e ele chorou emocionado. Às vezes, não queremos insistir ou confrontar ao partilharmos nossa fé, mas podemos dar um testemunho atraente sobre Jesus, questionando as pessoas. Sendo Deus e onisciente, Jesus fez várias indagações. Embora não conheçamos seus propósitos, está claro que suas perguntas instigaram a resposta das pessoas. Ele questionou seu discípulo André sobre o que ele queria, em João 1,38. Ao cego Bartimeu, o que você quer que eu lhe faça? Marcos 10,51. Ao paralítico, você gostaria de ser curado? João 5,6. A transformação começou a acontecer em cada um após Jesus fazer a pergunta inicial. Alguém com quem você gostaria de conversar sobre a fé em Cristo? Peça a Deus que lhe dê as questões certas para começar. E qual é a verdade de hoje, meus amados irmãos? Você crê em Jesus? Amados, você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Tiago 2,19. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Atos 1, 25 e 26. Escreva esse texto para explicar a diferença gritante entre crente e cristão. O significado da palavra crente é aquele que acredita. Portanto, qualquer coisa que uma pessoa acredita faz dela um crente. Dando um passo à frente e relacionando a palavra crente com um tema religioso, podemos dizer que se uma pessoa acredita em Deus, é crente. Pois bem, como diz o texto de Tiago 2,19, crer em Deus até os demônios creem e tremem. Ser só um crente não faz de você alguém aceitável para Deus. Sabes que sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé é inerente ao que crê. A questão é que crer somente não faz de ninguém um cristão. A palavra cristão no original significa algo como miniaturas de Cristo, ou alguém parecida com Jesus Cristo. Ser cristão é um passo além de crente. Todo cristão é crente, mas nem todo crente é cristão. Cristão é aquele que parece com Cristo, como o texto de Atos 11 diz: os discípulos de Jesus foram pela primeira vez chamados cristãos. Por quê? Porque pareciam com Cristo. Pessoas que haviam estado com Jesus ou sabiam a forma de vida e atitudes dele. Identificaram as mesmas atitudes naqueles discípulos. Ser crente é fácil, ser cristão é mais complicado. Crente é a porta larga. Cristão é a porta estreita. O cristão é aquele que anda como Cristo andou. Nega-se como ele se negou.
ama como ele amou e perdoa como ele perdoou. E por aí vai. Ele testemunha Cristo em tudo na sua vida. As atitudes espelham Cristo. O que temos visto hoje são pessoas confusas em relação ao que são, e muitos acham que basta ser crente e seguir sua vidinha medíocre longe de Deus, só acreditando que ele existe, fazendo orações vazias e que não expressem nada o temor devido a Deus. Essas pessoas esquecem que o modelo de justiça para Deus é Jesus. Acham que por simplesmente acreditar em Deus vão se livrar da ira vindoura. Dizem que ser crentes em Deus, mas negam Cristo com suas atitudes mundanas. Deus vai identificar o cristão pelo modelo de Cristo. Cristo é a referência. Quem não se assemelhar nem de longe com esse modelo, vai ver cumprida na sua vida essa palavra profética de Jesus. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Lucas 13, 23, 28. Irmãos, despertem, saiam do raso, não sejam crentes apenas, sejam cristãos. Amém? Aquele pedido, compartilha, manda para alguém, para a pessoa despertar e saber que Deus quer muito mais de nós, muito mais. Graça e paz.